Olá, gente. Voltamos não, né? Voltei, porque eu fiquei algumas semanas Eu nunca fui. sem gravar, a verdade. Mas até então a gente não tinha gravado, né? Desde a sua volta da sua Não, licença. mas eu já Olha gravei. só, é verdade. Mas não né? com você ainda, Dal. Eu que fiquei um pouquinho absorvido aí por vários assuntos. Mas vamos lá. 3 assuntos bem interessantes na nossa pauta de hoje. O primeiro deles, as condições publicadas pela Receita Federal para aceitação de fiança bancária e seguro-garantia. O segundo, não tributação pelo PIS e pela COFINS dos descontos dado ao varejo, assunto bem bacana. E terceiro, como não poderia ser diferente, a DC 49, a não incidência do CMS nas transferências de mercadorias. Vamos começar sobre a aceitação de fiança bancária, Carol? Vamos lá, gente. Portaria quentinha, saiu hoje no Diário da União, portaria 315. Se alguém quiser depois ela na íntegra, que é um pouquinho extensa, a gente envia. Mas resumindo, essa portaria muito boa, vem aí possibilitando que os contribuintes dê o seguro garantia ou a carta fiança como suspensão da exigibilidade do crédito. Isso é muito bom, porque a gente sabe que hoje em dia, quando a gente discute isso, né, discute alguma questão, o CTN ele traz hipóteses que são hipóteses não tão usuais hoje em dia. Hoje em dia as empresas trabalham muito com seguro, garantia ou carta fiança. E aí a gente fica muito à mercê de fazer um pedido para o juiz aceitar, ver se tem as condições, se a seguradora é idônea, não é, enfim. E agora você trazendo uma portaria que estabelece, que a própria Receita fala, olha, se você seguir as condições, você pode, né, utilizar, é uma ferramenta muito boa para o nosso contencioso administrativo aí, né? E vai de encontro com esses milhares de projetos de reforma que a gente tem, de processo de execução fiscal, de tributário, de mini reformas, já se falavam disso, né? Já falavam, olha, talvez tinha que ter uma emenda aí para adicionar incisos no 151 do CTN, né, que trata disso. E a Receita veio agora. Não é uma emenda no artigo, não é adicionando incisos, mas é uma portaria. Regulamentação. Isso, e é muito bom. E aí, dentre essas... A portaria é bem extensa, porque ela trata do seguro de aduana, de alguns casos específicos assim, mas em regra geral, para todos os contribuintes gerais, você tem que fazer, então, esse seguro numa instituição bancária idônea, cumprir com todos os requisitos de garantia do crédito inteiro, ter o número do processo, ter as condições de pagamento, esse valor é sempre atualizado, é um seguro garantia como você faz normal mesmo, né? Não teve algo mirabolante. Não, né? E a empresa tem que comprovar que ela está em dia na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados aqui. Então, ela tem que emitir uma certidão de irregularidade para comprovar que ela tem capacidade de... Um passo a passo, perfeito. Não tem nada assim ali na íntegra aqui, não tem nada mirabolante, nada fora do normal. A única questão aqui vai ser aceito pelo auditor da Receita. Então, aí você fica aí na mercê de uma decisão de um agente público. Mas a gente acredita que se você cumprir, se você apresentar esse seguro, essa carta, ou essa carta fiança, cumprindo os requisitos aqui, que a portaria ela é muito clara e muito expressa, né, do que deve conter, não há por que ele não aceitar, né? Legal. Então, bem legal. Acho que é uma coisa positiva aí, gera em tempo. Bom, é isso, bem rapidinho meu. Ótimo. Não tributação aí pelo PIS e pela COFINS. Gente, esse assunto adoro. é interessante. Eu gosto. Vamos lá. Esse assunto é muito bom. Antes, acho que da gente entrar nas particularidades desse julgamento, vale a pena a gente fazer um apanhado aqui de do contexto. Para situar. De onde que veio, né? Esse julgamento. Acho que todos os tributaristas já se depararam com alguma situação aí de desconto condicionado, desconto incondicionado, o que se tributa sobre isso, bonificação. Hoje em dia até a gente tem muitas coisas, né? Cashback, prêmios, fidelidades, a gente tem N situações, N nomes para se dar, né? Para a utilização de todos os tipos de contribuintes nas relações comerciais. E aí a gente se depara com uma legislação que tem ali a 10833, por exemplo, tem lá, não irá integrar a receita bruta, certo? Fala, não integra a base de cálculo, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, os descontos
incondicionados. E aí entra-se, né, na discussão, o que significa descontos condicionados, incondicionados, a receita... Condição, né? O que é condição? O que você faz para condicionar um desconto? Que isso é até do tributário, né? Vai lá para o cível, para outros conceitos. Você pode ir para vários até lugares, em muitas esferas. E aí a Receita Federal, durante muito tempo, ela vem tentando regular, tem algumas soluções de consulta da COSIT que determinam alguns requisitos para descontos condicionados, né? Olha, a condição ela se dará em tal situação, para ele ser incondicionado você tem que seguir determinado e determinada requisito. As decisões do CARF também não... Enfim, algumas não foram muito favoráveis, especialmente aquelas nas situações em que o contribuinte, né, o que está fornecendo a mercadoria, ele dá um número de mercadorias a mais, né, para o adquirente, e aí o CARF, em muitas decisões, sempre estabeleceu que isso integraria a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Essa entrega de mercadoria, você fala, olha, eu não te dou um desconto, mas eu te entrego um número de mercadorias a mais. Geralmente sempre existe uma contrapartida, né, para essa entrega. Exatamente, exatamente. A gente tem que observar a contraprestação, né? E agora, indo para o caso do STJ, é o RESP, deixa eu pegar o número aqui, até contextualizar mais direitinho. É o RESP 1836082 de Sergipe, o recorrente era Cencosud, ou seja, um varejista gigante, aí compete com grandes nacionais também. E a situação era, né, agora a gente teve o julgamento, né, em sessão da primeira turma do STJ, a gente não vê uma situação dessa, um julgamento já similar sobre o tema no STJ, nem na segunda turma, a gente ainda não tem, esse seria o primeiro. E o que eles falam, basicamente, o voto vencedor foi da ministra Regina Helena Costa, e quem tinha pedido vista foi o Gurgel, né, o ministro Gurgel de Faria. Ele pediu vista e no dia 11, semana passada, o julgamento foi encerrado, o ministro Gurgel, ele falou... De fato, eu concordo com todo... Ele falou, vou ser super objetivo aqui. Eu concordo com os termos do voto da ministra Regina. O que acontece numa situação em que você tem uma contraprestação seja de bonificação, de você reduzir o valor da fatura, de você condicionar que, eu vou te dar um desconto se eu pagar a fatura em dia dentro da data de vencimento, ou então eu simplesmente entregar uma mercadoria a mais do que aquele convencionado. Todas essas espécies aí de descontos, eles falam que é uma redução da receita. Então você não tem que falar que é um desconto condicionado essas diversas variáveis aí na relação comercial. E de fato é uma redução. A gente não está falando de outra. É o contexto, assim, o que me chama muita atenção, toda vez que você pensa nessas... Ninguém dá nada de graça para alguém. Acho que essa é uma questão, a gente tem que pensar. Né? E quando isso está muito atrelado ainda ao contexto negocial, meu entendimento é que nós deveríamos poder ter um contexto negocial um pouquinho antes ou um pouco depois, mas eu estou sempre ali naquele contexto de uma eventual negociação, então não necessariamente aquilo que deveria ser minha receita no momento 1 vai ser minha receita no momento em que ela efetivamente vai se concretizar. Então, no contexto de negociação, de mercadoria, que eu vou ter receita ou poderia ser de serviço, eu fico com a percepção de que esse é o caminho mais inteligente para você não onerar, porque é um contrassenso, porque isso faz a própria economia girar. Você está num processo de precificação no final do dia ali. Exato. Por mais que você fale, não, mas é no momento 2. Mas para mim não importa, a gente deveria poder fazer isso de forma a reconhecer só o que é receita mesmo. Então, me parece... Eu confesso que eu ainda não li a íntegra e tudo mais, mas eu quero estudar bastante esse assunto, porque isso... Ele é muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo. A gente está falando de um caso sob a perspectiva do varejista, é bom, né, repisar isso. Então, o varejista
no momento em que ele faz a relação comercial, né, em que ele faz toda essa negociação e ele recebe, e ele concede aí algo, um stand mais, vou te dar um stand de uma forma mais visível e tudo, eles falam, né, que esse desconto, sob a perspectiva do varejista, ele é irrelevante, né, a relevância se dá para o fornecedor, porque de fato, o fornecedor que custearia aquela despesa, né, aquele a mais ali que ele está concedendo para a segunda parte, né? Você sabe o que me ocorreu quando você falava? Não é um argumento jurídico, mas que a gente tem que considerar. Aquilo que o fabricante ou distribuidor não reconhecer de receita, porque no final do dia baixei o preço com algum mecanismo financeiro, fato é que se eu reduzo o custo dessa mercadoria para o varejista, eu estou reduzindo o potencial de crédito dele e, obviamente, que a receita dele, assumindo que ela não mude, se ele tem menos crédito na entrada, porque eu reconheci uma receita menor de um lado, a verdade é que a tendência é que a tributação seja parecida no fluxo. Claro que isso não é 100% verdade, porque a gente tem monofásico, pode ter saldo credor de PIS e COFINS, existem algumas particularidades de cada empresa que podem mudar um pouco isso. Matematicamente mas poderia fazer sentido no argumento jurídico, mas ótimo, legal, né? É isso. E para encerrar, e agora nós vamos ficar aqui 40 minutos, não, pelo amor de Deus, a ADC 49. Eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo está ciente que é a ADC 49, que basicamente discutiu se a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica é hipótese de incidência ou não do CMS, né? O que o tribunal decidiu é que não é. Isso é fato, todo mundo já sabia isso desde 2021. O que está na mesa agora são os próximos passos. O que vai acontecer? A primeira coisa que todo mundo deveria saber é, por enquanto não vai acontecer nada. Continue tributando suas saídas de transferência, porque, em teoria, você poderia ser questionado, né? O que ficou decidido, pelo menos até agora, no voto vencedor, que é do Fachin, é que eu apenas vou deixar de tributar as minhas operações de transferência a partir de janeiro de 2024. Até lá, vida que segue, toda a tributação normal. O ponto isso pelo menos todo mundo ficou confortável, eu digo no sentido de que é o voto vencedor, mas numa votação apertada de 6-5, porque você tinha 5 votos no sentido de que isso fosse aplicável para daqui a 18 meses, né? Não está claro que vai prevalecer, apesar do voto do Fachin ter sido o vencedor, porque, em teoria, não tem o quórum para modular, né? Eu deveria ter 8 votos. Mas, hoje é dia 17, dia 19, nós vamos ter aí, eu não vou nem chamar um julgamento, mas os ministros vão proclamar o que ficou efetivamente decidido com relação a isso, assim. Eu estava até discutindo aqui com o pessoal, em teoria eu poderia até ter um cenário em que eu não tenho modulação e que eu poderia voltar 5 anos e isso já seria aplicável, né? A verdade é que não dá para saber, mas que por hora, e muito provavelmente isso não vai mudar, mas não dá para afirmar, não dá para gravar na pedra, mas muito provavelmente se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria que seria a partir de 2024. O que me preocupa mais é a questão dos créditos. Está todo mundo falando, olha, o voto do Fachin é claro no sentido de que eu vou poder transferir o crédito. O ponto é como, né? Eu acredito que assim como aconteceu com os benefícios fiscais, os estados vão se organizar, muito provavelmente via CONFAS, para transferir o crédito, né? Até porque, por mais que a decisão não seja explícita, se você não regulamentar isso, em teoria, eu acho que ia forçar um pouquinho a barra, mas estou em São Paulo, vendo uma mercadoria para o Rio Grande do Norte, eu posso transferir o crédito para Santa Catarina, né? Acredito que não é essa, mas você começa a deixar a criatividade solta. Então, imagino que os estados vão regulamentar. E, agora, mais importante, porque, de novo, deve vir a regulamentação, e isso que
as empresas precisam começar a fazer uma reflexão é qual que vai ser o impacto da não tributação. Porque para algumas empresas talvez tenha uma tendência de neutralidade, porque eu não tributo, mas eu vou ter um mecanismo para transferir o crédito. Transferência a gente faz a custo, né? O valor da entrada, mas é sempre uma tendência de custo. Em teoria, o meu crédito, seja um dos insumos, né? O crédito seja dos insumos, seja da mercadoria acabada, ele deveria em alguma medida equivaler, né? Agora, o que talvez as pessoas estejam precisando fazer uma reflexão é que dependendo da particularidade do meu estabelecimento no destino, eu posso ter uma alavanca tributária fantástica. Se você pensa num estabelecimento que está localizado num estado que tem benefício fiscal, e tem uma série de estados com benefício fiscal, todo mundo sabe disso, mas alguns estados eles concedem um benefício, como por exemplo, olha, não me importa o que está vindo de crédito na origem. O que eu quero é que você recolha para o meu estado 1,1%. Eu quero que você recolha para o meu estado 3%. Agora, uma coisa é receber um pouco de crédito da origem, recolho mais 1%, e o meu benefício é o que falta para 12%, por exemplo, numa transferência, numa venda interestadual. Outra coisa é, eu mantive o meu crédito na origem, recolhi 1,1% no destino e destaquei 12%. Eu posso ter 10, 11% de benefício fiscal, que até então era um valor muito menor, e ao mesmo tempo eu mantive o meu crédito na origem. Então pode ser uma estratégia interessante. A outra, que eu também preciso tomar um certo cuidado, é se eu começar a manter esse crédito na origem e por qualquer razão achar que não faz sentido transferir, no caso de benefício fiscal, será que eu vou ter saldo credor? Nós sabemos que saldo credor, especialmente aqui em São Paulo, é um assunto sensível. Vários estados, né? De repente eu vou ter que analisar se é uma natureza que me gera uma hipótese de ECREDAC. Legal, mas ECREDAC, você vai solicitar, você é fiscalizado, não raro autuado, e tem algumas limitações. Não raro mais que o crédito. Tem algumas limitações. Então, a minha provocação agora, e isso é o que vai ser importante, é, ok, não vou ter ICMS. A questão dos créditos, de um jeito ou de outro, eu vou transferir. É uma questão de tempo, né? Vai ter modulação ou não, mas quando eu penso no longo prazo, isso vai ser resolvido. O que eu preciso começar a refletir agora é quais oportunidades estão na mesa ou qual o impacto que eu vou ter. Isso que precisa ser analisado já, porque por mais que tenha um cenário de certa insegurança, a gente tem que estar preocupado com o futuro, análise prospectiva. E isso eu vi poucas pessoas falarem sobre. E aí a gente já começou a provocar alguns assuntos, a gente já viu isso. Tem cliente nosso que vai dar esse efeito. Ele falou, olha, se eu mantiver o meu crédito em São Paulo, eu transfiro sem nada, pago 1,1% no meu outro estado, no estabelecimento, destaco 12% na venda. Mantive todo o crédito aqui. Tem um saldo devedor em São Paulo, é uma estrutura assim, muito eficiente, né? Vai ser assim? Não sabemos. Temos que esperar esse pouquinho de tempo aqui até a gente ter essa visibilidade maior. Mas eu tô empolgado aqui com o que a gente vai achar. Vamos ver. E com a reforma, imagina? Se vier a reforma, o que vai acontecer com esse monte de saldo e benefício? Aí vai mudar tudo. Aí é outro tema, a gente é outro tema, outra esse análise tema que a aí, gente vai ter outra que fazer. análise. Muito legal, mas esse caso, Dal, agora acho que vai ter... Foi pedido... Entrou na pauta, né? Entrou 19 na pauta para agora proclamar. essa semana, Agora, né? Para essa proclamar semana. o voto, né? Exato, para decisão e vamos ver. Modulação era uma Provavelmente coisa vai na faculdade que eu esbarrar. aprendi que era exceção, né? Casos muito raros você modula efeitos. Agora, Pois é. Agora a gente tributários são espera. casos sempre, quase Mas é todos. isso. Semana que vem vamos ter novidades com relação Não a tem esse novidades, caso, a espero gente eu. traz aí. Para todos vocês. É isso? É isso. Muito obrigada, Meninas, pessoal. muito Foi obrigado um prazer, pessoal. pela presença de vocês. Obrigado aí a todos vocês por nos prestigiarem, seja Spotify, YouTube, qualquer plataforma, viu? Até semana que vem, gente. Até, Tchau, tchau. abraço, gente.